Inteligência artificial em textos antigos, a revolução que está ressuscitando a história. Em fevereiro de 2024, 3 estudantes sentados em frente a computadores em 3 países diferentes fizeram algo que nenhum ser humano havia conseguido em 2000 anos. Eles leram uma carta escrita por um filósofo chamado Filodemo, que viveu em Roma há 2 milênios e morreu soterrado por um vulcão junto com suas palavras. Ninguém sabia o que estava escrito nessa carta. Ninguém podia saber porque ela era um pedaço de carvão, até que a inteligência artificial enxergou o que o olho humano nunca conseguiu. E o que estava escrito nessa carta vai te surpreender, porque Filodemo não estava falando de guerra, nem de política, nem de deuses. Ele estava falando sobre música, sobre comida, sobre se melhor ter muito de algo bom ou pouco de algo ainda melhor. 2000 anos depois, a humanidade finalmente ouviu a resposta dele. Mas os pergaminhos de Herculano são apenas o começo. Neste vídeo você vai descobrir como a inteligência artificial está ressuscitando vozes perdidas em 3 dos sítios mais misteriosos do mundo: as cavernas do Mar Morto, o templo de 12.000 anos de Göbekli Tepe e as páginas de livros que foram retirados da Bíblia e esquecidos por milênios. Fique até o final, porque o que foi encontrado vai mudar a forma como você entende a história da humanidade. A Biblioteca Perdida de Herculano. Vamos começar com uma história que parece roteiro de filme. No ano 79 depois de Cristo, o vulcão Vesúvio entrou em erupção de forma catastrófica. Você provavelmente já ouviu falar de Pompeia, a cidade soterrada pela lava. Mas existe outra cidade que poucos conhecem: Herculano. Herculano era uma cidade rica, uma espécie de resort de luxo da aristocracia romana. E em uma das suas vilas, conhecida hoje como Vila dos Papiros, havia uma biblioteca com mais de 800 pergaminhos. Uma coleção imensa de filosofia grega e latina que representava o conhecimento acumulado do mundo antigo. Quando o Vesúvio explodiu, o calor foi tão intenso que esses pergaminhos não queimaram. Eles carbonizaram, ficaram negros, enrolados, comprimidos, e assim ficaram por quase 2000 anos. Quando foram redescobertos no século XVIII, arqueólogos tentaram abri-los. O resultado foi desastroso. Os pergaminhos viravam pó na hora. Alguns estudiosos chegaram a usar ate-agulhas de tricotar para tentar separar as camadas. A maioria foi destruída nessa tentativa. Durante 275 anos, esses rolos negros ficaram parados em museus, intocáveis e ilegível. Como a tecnologia mudou tudo, tudo começou com um cientista chamado Brent Cialis, professor da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Ele teve uma ideia aparentemente simples, mas revolucionária. E se a gente pudesse ler o que está dentro do rolo sem nunca abri-lo fisicamente? A tecnologia que tornou isso possível se chama tomografia computadorizada de micro-raios-x. Pense em um tomógrafo médico que você faz num hospital, só que muito mais potente. Esse equipamento consegue criar uma imagem tridimensional completa do interior do pergaminho, camada por camada, sem tocar nele. O problema é que a tinta usada nos pergaminhos de Herculano era feita de carbono, e o papiro carbonizado também e carbono. Para os raios X, a tinta e o papel são praticamente a mesma coisa. O olho humano, mesmo olhando para as imagens do tomógrafo, não conseguia distinguir uma coisa da outra. E foi aqui que a inteligência artificial entrou em ação. Algoritmos de aprendizado de máquina foram treinados para detectar variações mínimas na textura do papiro. A tinta, mesmo sendo carbono assim como o papiro, tem uma assinatura física sutilmente diferente, uma irregularidade microscópica na superfície. Uma diferença que o olho humano jamais conseguiria perceber, mas que a inteligência artificial consegue identificar com precisão. O Vesuvius Challenge, em março de 2023, Brent Cialis, junto com os empresários de tecnologia Nat Friedman e Daniel Gross, lançaram o que ficou conhecido como Vesúvio Challenger, ou Desafio Vesúvio. Eles disponibilizaram para o mundo inteiro milhares de imagens tridimensionais dos pergaminhos carbonizados,
Junto com essas imagens, disponibilizaram também um programa de inteligência artificial que podia ser usado e melhorado por qualquer pessoa no planeta, e ofereceram prêmios em dinheiro para quem conseguisse decifrar o conteúdo. O resultado foi uma corrida global. Estudantes, cientistas, programadores e entusiastas do mundo inteiro começaram a trabalhar nos pergaminhos. Em fevereiro de 2024, 3 estudantes foram anunciados como os grandes vencedores. Eram eles Youssef Nader, da Alemanha, Luc Farretor, dos Estados Unidos e Julian Schilliger, da Suíça. Juntos, eles conseguiram algo que parecia impossível. Seus modelos de inteligência artificial revelaram mais de 2.000 caracteres em 4 colunas completas de texto. E o que estava escrito nesses pergaminhos? Uma obra inédita de um filósofo chamado Filodemo de Gadara, seguidor do filósofo grego Epicuro. O texto discutia prazeres simples da vida, como música, comida e a diferença entre ter muito ou pouco de algo bom. O prêmio pago a esses 3 estudantes foi de $700 mil. Mas a história não parou aí. Os pergaminhos de Oxford. Em julho de 2024, outro pergaminho de Herculano, que estava guardado há séculos na Biblioteca Bodleiana de Oxford, na Inglaterra, foi levado para ser escaneado em uma instalação científica chamada Diamond Light Source. Trata-se de um acelerador de partículas, uma máquina imensa que gera raios X de uma intensidade muito maior do que qualquer tomógrafo convencional. Os resultados, anunciados em fevereiro de 2025, foram espetaculares. Pela primeira vez em quase 2.000 anos, o interior desse pergaminho se tornou visível. Uma das primeiras palavras a ser identificada foi a palavra grega que significa repugnância ou desgosto. Pesquisadores acreditam que essa palavra aparece em um contexto filosófico, provavelmente discutindo os sentimentos humanos. Os cientistas descreveram esse pergaminho como contendo mais texto recuperável do que qualquer outro pergaminho de Herculano já escaneado. O que ainda está por vir? Lembra da biblioteca de Herculano com mais de 800 pergaminhos? Até hoje, apenas uma pequena fração foi decifrada. A maior parte ainda está esperando. Pesquisadores acreditam que nessa biblioteca podem estar escondidas obras que o mundo nunca leu. Talvez poemas de Safo, a grande poetisa grega, talvez obras perdidas de Homero, talvez escritos sobre os primórdios do cristianismo. Ninguém sabe ainda o que está lá dentro. Como disse um curador de antiguidades do Museu Getty, em Los Angeles, ao ver os primeiros resultados, isso e o que eu sempre pensei que era um sonho impossível, se tornando realidade. Parte 2. Os manuscritos do Mar Morto ficaram mais antigos. Agora vamos para outro canto do mundo e para outro grande mistério. Em 1947, um pastor beduíno adolescente jogou uma pedra numa caverna no deserto da Judéia, na região do Mar Morto. Ele ouviu o barulho de um objeto de cerâmica quebrando. Por curiosidade, entrou na caverna e encontrou jarros com pergaminhos dentro. Eram os manuscritos do Mar Morto. Ao longo dos anos seguintes, arqueólogos descobriram mais pergaminhos em 11 cavernas da região de Qumran. No total, foram encontrados fragmentos de mais de 900 manuscritos. Eram copias de textos da Bíblia hebraica, escritos principalmente em hebraico, mas também em aramaico e grego. Também havia textos religiosos, calendários e documentos legais que não fazem parte da Bíblia. Esses manuscritos são os textos mais antigos da Bíblia hebraica que existem. Eles são incrivelmente importantes para a história do judaísmo e do cristianismo, mas uma pergunta sempre incomodou os estudiosos. Quando exatamente esses textos foram escritos? A inteligência artificial que viaja no tempo. Durante décadas, a datação dos manuscritos do Mar Morto era feita por 2 métodos principais. O primeiro era a paleografia, que ia o estudo do estilo da escrita antiga. Especialistas olhavam para a forma das letras e tentavam estimar a época em que foram escritas. O segundo método era a datação por carbono, uma técnica científica que mede o decaimento radioativo dos materiais orgânicos para determinar sua idade. O problema é que na década de 50, muitos pergaminhos foram tratados com óleo de mamona para melhorar a legibilidade.
Esse óleo contaminou as amostras e tornou a datação por carbono pouco confiável. Em junho de 2025, pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, publicaram um estudo que mudou tudo. Eles desenvolveram um modelo de inteligência artificial chamado Enoch, em homenagem ao personagem bíblico conhecido pela sua sabedoria. O Enoch foi treinado assim. Primeiro, os pesquisadores fizeram um processo químico especial para remover a contaminação do óleo de mamona de 30 pergaminhos. Depois de limpos, esses pergaminhos foram datados com precisão pelo método de carbono. Com as datas estabelecidas, o Enoch recebeu fotos de alta resolução desses pergaminhos e aprendeu a associar o estilo visual da escrita com os períodos cronológicos. O resultado foi impressionante. O Enoch conseguiu datar corretamente os manuscritos com 85% de precisão nos testes, mas a grande revelação veio quando o Enoch analisou mais de 130 outros pergaminhos que nunca tinham sido datados antes. A conclusão foi que muitos desses textos são significativamente mais antigos do que se pensava. Alguns poderiam ter sido escritos no final do século IV a.C., ou seja, até 100 anos mais velhos do que as estimativas anteriores. O líder do estudo, o professor Mladen Popovic, disse que o Enoch é como uma máquina do tempo que permite estudar as mãos que escreveram a Bíblia. Essa descoberta tem implicações enormes. Se esses textos são mais antigos, isso muda a forma como entendemos como a Bíblia hebraica foi escrita, copiada e transmitida ao longo dos séculos, e os avanços com o Enoch não são os primeiros. Em 2021, o mesmo grupo de pesquisadores usou a AI para detectar que não foi escrito por uma única pessoa, mas por 2 escribas diferentes que deliberadamente imitavam a letra um do outro para que o texto parecesse uniforme. Essa descoberta revelou algo muito humano e muito fascinante sobre as comunidades religiosas que produziram esses textos. Havia um trabalho em equipe sofisticado, uma colaboração consciente para produzir documentos sagrados. Göbekli Tepe, o templo que reescreveu a história. Agora vamos dar um salto muito maior no tempo. Estamos indo para 12.000 anos atrás. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt visitou um local no sudeste da Turquia, perto da cidade de Şanlıurfa. O local tinha sido visitado antes, em 1963, por uma equipe americana. Eles olharam para aquele morro cheio de pedras e concluíram que era um cemitério medieval sem importância. Klaus Schmidt olhou para o mesmo lugar e viu algo completamente diferente. Ele começou a escavar. E o que encontrou deixou o mundo acadêmico em choque. É o templo mais antigo já encontrado no mundo. São círculos de enormes pilares em forma de T esculpidos em calcário. Alguns desses pilares têm 6 metros de altura e pesam 50 toneladas. Estão cobertos de entalhes detalhados representando animais, insetos, pássaros e símbolos abstratos. O que torna Göbekli Tepe absolutamente desconcertante é o seguinte: ele foi construído 12.000 anos atrás, numa época em que os humanos eram, segundo toda a teoria arqueológica tradicional, simples caçadores e coletores nômades, pessoas sem agricultura, sem metalurgia, sem escrita, sem organização social complexa. E, no entanto, lá estava esse monumento monumental. Esses blocos de pedra de 50 toneladas, esculpidos, transportados e erguidos com uma precisão e uma habilidade que nem nossos experimentos modernos conseguem replicar completamente. Göbekli Tepe virou de cabeça para baixo a teoria de que a agricultura veio primeiro e depois a religião e a arquitetura complexa. Agora a hipótese e o contrário. A necessidade de se reunir para construir e manter um local sagrado pode ter sido o que motivou os humanos a desenvolver a agricultura. A religião pode ter vindo antes da fazenda. O que a ciência moderna descobriu, nas últimas escavações, que continuam até hoje, arqueólogos fizeram descobertas que continuam reescrevendo os livros de história. Em 2023, foi descoberta uma estátua de javali selvagem coberta com resíduos de pigmentos vermelhos, brancos e negros, e a primeira evidência de uso de tinta em arte pré-histórica no local. Esses humanos de 12.000 anos atrás não eram apenas construtores,
Eram artistas que usavam cores. Em 2025, durante a mais recente temporada de escavações sob a liderança do arqueólogo Necmi Karu, foi descoberta uma estátua humana com cabeça e torso claramente definidos. Isso é extremamente raro em Göbekli Tepe, onde as representações humanas são quase sempre abstratas. Estudos de geometria e fotogrametria tridimensional revelaram que os pilares monumentais não foram erguidos de forma aleatória. Existe uma geometria complexa e um planejamento arquitetônico que sugere uma sociedade muito mais organizada e sofisticada do que qualquer caçador-coletor nômade que conhecemos. Um estudo publicado em 2024 na revista Time e Mind propõe que os entalhes no Pilar 43, um dos mais famosos do sítio, podem representar um calendário lunar e solar registrando o impacto de um cometa que ocorreu por volta de 10.850 a.C. Essa teoria é debatida, mas ilustra o nível de sofisticação que os pesquisadores estão encontrando nessas pedras, e aqui é onde a tecnologia moderna, incluindo ferramentas de análise de padrões assistidas por computador, está ajudando. Pesquisadores estão usando varredura a laser e fotogrametria para criar modelos tridimensionais perfeitos dos pilares. Isso permite analisar os símbolos e padrões em uma escala de detalhe impossível para o olho humano, abrindo novas possibilidades de interpretação. Estima-se que 90% de Göbekli Tepe ainda está sob a terra. Há pelo menos mais 15 grandes círculos de pilares enterrados. Alguns podem ter 15 mil anos de idade. Arqueólogos acreditam que serão necessários mais de 100 anos de escavações para revelar o que está lá. Os livros que foram retirados da Bíblia. Vamos agora para um tema que envolve arqueologia, teologia e tecnologia de uma forma que pode surpreender muita gente. Você sabia que existem livros e textos que falam de personagens bíblicos, de histórias que envolvem Noé, Enoque e Esdras, e que não estão na Bíblia que a maioria das pessoas conhece? Esses textos se chamam textos apócrifos. Apócrifo vem do grego e significa oculto ou escondido. São textos que circularam nas comunidades judaicas e cristãs antigas, mas que por razões históricas, teológicas ou políticas não foram incluídos no cânon oficial da Bíblia quando este foi consolidado nos primeiros séculos da Era Cristã. Muitos desses textos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. Outros foram descobertos em outros sítios arqueológicos. Alguns estão em estados precários de preservação, com lacunas, palavras faltantes, passagens ilegíveis. E aqui a inteligência artificial está fazendo algo fascinante, reconstruindo o que o tempo destruiu. Modelos de linguagem treinados em línguas antigas, como o hebraico, o aramaico e o grego koine, conseguem analisar o contexto linguístico de um texto fragmentado e sugerir palavras ou frases que provavelmente preenchiam as lacunas deixadas pela deterioração física. Pense nisso como um corretor ortográfico preditivo ultra avançado, mas em vez de sugerir palavras do português moderno, ele sugere palavras em aramaico de 2.200 anos atrás, baseado em padrões gramaticais, vocabulário da época e contexto temático. Isso foi usado, por exemplo, em fragmentos do Apócrifo de Gênesis, um texto que expande as histórias do Gênesis com detalhes adicionais sobre figuras como Noé e Abraão. Uma das curiosidades que veio à luz por meio da análise de fragmentos recuperados e que Noé é descrito nesses textos como um bebê que nasceu com um rosto brilhante que aterrorizou o próprio pai. Um detalhe que estava perdido por milênios, escondido em um fragmento carbonizado. Ferramentas como o sistema Ítaca, desenvolvido pelo Google DeepMind, foram originalmente criadas para restaurar inscrições gregas antigas, preenchendo as lacunas em pedras danificadas. A precisão do sistema foi testada contra especialistas humanos. Sozinhos, os especialistas acertavam em torno de 43% dos casos. O sistema de inteligência artificial sozinho acertava em torno de 62%. Mas quando especialistas em inteligência artificial trabalhavam juntos, a precisão subiu para 72%. Isso mostra algo importante.
A inteligência artificial não substitui os especialistas humanos, ela os potencializa. Como funciona a arqueologia digital na prática? Até agora falamos muito sobre o que a inteligência artificial encontrou. Mas vamos entender como esse processo funciona do começo ao fim. Quando arqueólogos chegam a um sítio como Göbekli Tepe ou as cavernas de Quarão, o trabalho moderno começa muito antes da primeira pasada, a primeira etapa e o mapeamento por lidar. Essa tecnologia usa pulsos de luz laser para medir distâncias com uma precisão milimétrica. Um equipamento de LiDAR pode sobrevoar uma área e criar um mapa tridimensional detalhado do terreno, revelando estruturas enterradas que são invisíveis a olho nu. Foi o LiDAR que revelou cidades maias inteiras escondidas sob a floresta tropical. Depois do mapeamento, quando objetos são encontrados, eles passam por digitalização tridimensional de alta resolução. Cada artefato, cada pergaminho, cada fragmento é fotografado e escaneado de todos os ângulos possíveis para criar um arquivo digital permanente. Se o objeto é um pergaminho ou documento, ele vai para um tomógrafo ou, no caso de materiais muito delicados, para um acelerador de partículas como o Diamond Light Source em Oxford. Esse equipamento gera raios X de uma intensidade dezenas de milhares de vezes maior do que um tomógrafo hospitalar, permitindo ver detalhes de escala atômica. O arquivo tridimensional resultante é então processado por algoritmos de segmentação. Esses algoritmos identificam as diferentes camadas do pergaminho enrolado e as separam virtualmente, como se estivessem desdobrando o rolo numa tela de computador, sem jamais tocar no objeto físico. Com as camadas separadas, outros algoritmos de visão computacional analisam cada ponto da superfície em busca da assinatura física da tinta. No caso dos pergaminhos de Herculano, isso significa detectar variações mínimas na densidade do material carbonizado, algo impossível para olhos humanos, mas acessível para máquinas treinadas. Finalmente, os caracteres identificados são passados para modelos de processamento de linguagem natural, treinados nas gramáticas e vocabulários das línguas antigas. Esses modelos ajudam a interpretar o texto no seu contexto linguístico, sugerindo leituras para caracteres ambíguos e preenchendo lacunas com base no contexto. Todo esse processo e uma colaboração intensa entre tecnologia e humanidade. Programadores, arqueólogos, linguistas, papirologos, historiadores, químicos e físicos, todos trabalhando juntos. Por que isso importa para você? Talvez você esteja pensando, tudo muito interessante, mas o que isso tem a ver comigo? Tem muito. Cada pergaminho decifrado, cada fragmento restaurado, cada texto apócrifo recuperado nos conta algo sobre quem nos somos. Sobre como as ideias de amor, morte, prazer, Deus, felicidade e significado foram pensadas e escritas há 2.000, 5.000, 12.000 anos atrás. O filósofo Filodemo, que escreveu sobre os prazeres da música e da comida em Herculano, era humano da mesma forma que você e eu somos humanos. Ele pensava sobre as mesmas questões fundamentais que nos pensamos hoje. As comunidades que copiaram os manuscritos do Mar Morto tinham debates teológicos intensos, tinham dúvidas, tinham fervor, tinham discordâncias, eram gente como a gente. Os humanos que levantaram os pilares de Göbekli Tepe há 12.000 anos tinham uma vida espiritual rica, uma capacidade de se organizar coletivamente para um objetivo compartilhado, uma necessidade de criar significado no mundo. Eram nossos ancestrais diretos, biológicos e culturais. A inteligência artificial não está apenas recuperando textos antigos. Ela está nos devolvendo vozes perdidas. Ela está nos mostrando que a humanidade sempre foi muito mais rica, mais profunda e mais fascinante do que qualquer versão simplificada da história nos contou. Cada byte processado, cada imagem escaneada, cada algoritmo treinado nos aproxima um pouco mais das pessoas que vieram antes de nós e nos lembra que nós somos parte de uma história muito mais longa do que conseguimos imaginar. O futuro já começou. Estamos vivendo um momento único na história humana. Pela primeira vez temos ferramentas capazes de recuperar o que parecia irrecuperável. A biblioteca de Herculano tem mais de 800 pergaminhos. A maioria ainda não foi lida,
Os especialistas acreditam que dentre eles podem estar obras de filósofos, poetas e escritores que o mundo nunca conheceu, não porque não existiram, mas porque o vulcão veio antes da impressora. Göbekli Tepe tem 90% do seu território ainda enterrado. O que mais está lá embaixo? Existem mais de 100.000 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto que ainda precisam ser estudados em detalhe. Quantas revelações estão escondidas neles? A resposta a essas perguntas não vai vir de uma pá e uma picareta sozinhas. Vai vir da combinação entre a paixão humana pelo passado e a capacidade da inteligência artificial de enxergar o que nossos olhos não conseguem. A era de ouro da recuperação histórica não está no passado. Ela está começando agora. E cada um de nós testemunha desse milagre tecnológico e histórico. As vozes estão voltando e o mundo nunca mais vai ser o mesmo.